Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje, olha só que eu vim até com a camisa, gente. Eu vou entrevistar, Marcelo, que ele faz parte da direção do projeto Luz em Ação, que lidera uma equipe dedicada a promover o evangelho por meio do audiovisual. A Luz em Ação distribui a série cristã Tetelestai, que é essa aqui que eu estou vestindo, a camiseta, composta por 11 episódios que exploram narrativas bíblicas centrais. Na prática, todas as operações acontecem aqui no Rio Grande do Norte em parceria com grupos que atuam nos países menos alcançados, mesmo com registros formais nos Estados Unidos e Canadá. Então, eu estou aqui com o Marcelo, que ele é parte da direção do Luz em Ação. E olha, eu já estou aqui com grandes expectativas. Você fique também, porque o projeto, eu não vou nem começar, senão eu vou dizer logo que é maravilhoso. Porque é. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Débora. É um prazer e uma honra estar aqui contigo. Amém, muito obrigada. Vamos começar então falando aí para quem não conhece, o Tetelestai. Tem gente até que pergunta, é legal andar com a camisa, né? Porque o pessoal já pergunta o que é. O Claro. que é o Tetelestai? Você poderia falar como foi que surgiu o Luz em Ação? Qual foi a necessidade? Com certeza. Conte aí um pouco da história para a gente conhecer. Então, o Luz em Ação começou lá para 2009, né? Aqui em Natal mesmo, na verdade, tinha algumas pessoas de Santa Catarina que mudaram para cá justamente para começar Luz em Ação, porque aqui tinham cenários, aqui no Rio Grande do Norte, que pareciam Israel, Palestina, toda aquela região da terra bíblica, né? Então, como a gente já estava pensando em produzir essa série episódica sobre as histórias principais da Bíblia, aqui serviu perfeitamente como cenário, e não somente isso, como teria muitas histórias bíblicas, o povo rio-grandense, na verdade, parece bastante o povo palestino, o povo legal, né? de Israel e toda essa região. Então, em 2009, uma família mudou para cá, de Santa Catarina, e logo começou a desenvolver o roteiro dessa série. Por quê? Porque a gente viu que em missão e ao redor do mundo, inclusive no Brasil, o cristianismo é muito espalhado, na verdade. Porém, em muitas regiões muito raso. Muitas pessoas conhecem sobre Jesus, que ele veio, que morreu, até ressuscitou. Muitas pessoas creem. Mas se a gente vê pelo fruto, poucas pessoas de fato têm uma vida transformada. E por que isso acontece? A gente viu, é como nenhum livro, às vezes ou um filme interessante, você pode até entrar na sala de alguém que está assistindo um filme e está bem interessante lá, e o protagonista está no meio de uma guerra e vai lá e mata o antagonista e tudo isso, e você pode até gostar do filme, mas você não vai entender o que está acontecendo de fato, né? E muitas vezes, quando a gente compartilha o evangelho, a mesma coisa acontece. Porque a gente vai e apresenta, Jesus Cristo morreu por você, você acredita nisso? E a pessoa, achei interessante, né? E aceita aquela mensagem, mas o que é que isso significa, né? E observando diversos projetos entre diversos povos de como explicar uma mensagem nova, a gente viu que dos métodos mais fáceis de usar para apresentar o evangelho, o mesmo que Jesus usou quando ele apresentou aos dois estranhos no caminho para Emaús. Você lembra dessa história na Bíblia? Sim. Quando Jesus, após a ressurreição, né? E tinha dois discípulos que estavam caminhando para uma vila perto de Jerusalém, chamada Emaús, né? Como nem nosso Emaús aqui. Eita, essa parte eu não lembro não, mas pode contar. Aí nessa história, eles estavam confusos acerca do que tinha acontecido. E Jesus começa a caminhar com eles, e ele não se revela a eles. E ele fala, por que vocês estão tristes? E os dois discípulos falam, não, você tá doido, basicamente. Você não tá sabendo o que acabou de acontecer aqui em Jerusalém, essas coisas que estavam acontecendo? Fala, Jesus, que coisas? Aí, não, que veio o Jesus, e ele morreu, e até disse sobre o negócio de ressuscitar, coisa assim, tal. Aí o que Jesus faz? Ele começa a falar para eles, a partir de Moisés e depois dos profetas, tudo acerca de si mesmo. A base. O que é Moisés e os profetas? Moisés são 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Depois dos profetas. É o Antigo Testamento. Muitas vezes a gente chega na crucificação e só fala daquela parte. Mas se a gente compreender o início, não vai fazer sentido. É apenas, algo legal. Então, o Tetelestai foi criado
com o desejo de virar uma ferramenta que pessoas podem fazer um estudo muito claro da Bíblia e uma apresentação muito clara da Bíblia em qualquer contexto do mundo, né? Sem necessariamente ter o dom de ensinar. Né? Então, assim, você pode fazer um estudo bíblico na sua casa, convidar pessoas, eles vão caminhar nas histórias principais da Bíblia desde o início, compreendendo claramente por que Jesus precisava vir. Porque tudo está enraizado em cultura, enraizado em profecia, enraizado em princípios desde a criação do mundo, né? E essa série se tornou uma maneira de criar essa ferramenta para pessoas estudarem a Bíblia, né? E de compreender claramente o Evangelho e apresentar isso a outras pessoas, mesmo sem tendo habilidade para ensinar, ou pregar, ou evangelizar. Pode ser que a pessoa tenha o dom de hospedar pessoas na casa, ou outro dom espiritual, ou qualquer coisa, né? E agora facilita a questão de apresentar o Evangelho. E agora a gente está com milhares de organizações, igrejas e pessoas ao redor do mundo. Graças a Deus. Usando essa série desde o Meca, em Arábia Saudita, até China, até muitos países na África, Europa, Estados Unidos. Vocês traduziram para quantos idiomas o Tetelestai? Você sabe que eu nem sei quanto, porque está sempre mudando o número. Lá no Tem site. Um monte de idioma que já está traduzido, e um monte a mais que está em tradução, né? E ainda além disso, a gente está fazendo outras versões de Tetelestai, onde a gente tira as duas pessoas que apresentam, né? Agora, por exemplo, muitas pessoas pensam, é como se fosse The Chosen, né? Ou é como a Bíblia, aquela série Bíblia. Então, algumas pessoas fazem essa comparação. Sim. E somos maiores fãs dessas duas produções. Mas é bem diferente em propósito, porque tanto The Chosen quanto a Bíblia estão mostrando apenas a narrativa das histórias que acontecem, né? E The Chosen faz um trabalho excelente, inclusive, para criar todo um cenário ao redor das histórias da Bíblia, né? Só que o Tetelestai se propõe a ser um estudo bíblico mesmo. Então, diferente, a gente não está só mostrando diálogo entre atores. A gente está literalmente lendo o texto, compreendendo o que está escrito ali e aplicando a vida enquanto você vê a atuação acontecendo na cena. Por isso que eu achei tão completo quando eu fui assistir. Porque, de fato, são 11 episódios e aí o primeiro episódio já é Gênesis, já é você entendendo o princípio, quem é Deus, as imagens perfeitas. Eu posso chamar, tipo, de uma série documentário com histórias narradas? A gente chama assim, Porque eu achei muito interessante, porque tem ali as pessoas que estão explicando com base bíblica todo o conteúdo perfeito e as cenas vão passando. E isso, assim, dá uma clareza para quem não... Eu indiquei para várias pessoas que estão querendo ler a Bíblia, né? Débora, eu quero ler a Bíblia, como é que eu faço? Eu indiquei logo. Eu disse, meu Deus, isso aqui é perfeito para quem quer entender. Porque com a imagem fica 100% Fica muito mais melhor. fácil compreender, né? E a gente sabe que a aprendizagem em diversas camadas diferentes ajuda na compreensão. Né? Então, o audiovisual ajuda na compreensão, claro disso, né? E facilita, né? Então, é uma ferramenta fantástica. O cinema, o audiovisual, as artes, são coisas que, como igreja, nós precisamos estar investindo e fomentando, porque história é tudo. História é tudo. Para vender um shampoo, você conta uma história. Para vender qualquer produto, você conta uma história. Para vender uma ideologia contrária ao que a gente crê na Bíblia, usa história. E, gente, a gente tem uma história que supera qualquer outra história ali. Inclusive, é interessante para quem ama cinema, que no cinema tem todo um processo de criação de roteiro, né? E na criação de roteiro tem diversos marcos, 3 atos e diversas coisas que acontecem no roteiro. Muitas dessas coisas que estão literalmente, se você estudar em escola secular, estudar roteiro e cinema, vão te ensinar isso. Tem marcos que são inspirados nas histórias da Bíblia. Como nem no meio do filme, quase todo filme tem um momento do batismo, em que o protagonista ou morre ou quase morre, e muitas vezes é inundado debaixo de água, ou terra, ou areia, alguma coisa, e ele consegue sair daquilo, e a partir daquele momento ele tem uma nova força de vida, um novo poder de vida, e começa a virar a história para um outro sentido. E é chamado o batismo. E vem de onde? Vem da Bíblia. Uau. Né? E tem um salvador, tem um monte de coisa nessas histórias, até seculares, que eles usam inspirados em princípios de storytelling da Bíblia para criar roteiro. E é engraçado, né, Marcelo, que uma vez que você tem o olhar bíblico, o olhar da história a partir da visão de Deus, você já começa a olhar para as outras produções e ver tudo isso. É incrível. Eu digo,
tiraram da Bíblia isso daqui. Porque a inspiração vem daqui. Marcelo, conta assim pra gente a questão da produção, né? Porque quando eu fui ver, eu ainda não assisti completo, faltam 2 episódios pra finalizar a série Tetelestai. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast. E aí eu vi toda aquela produção, a Arca de Noé, todos os efeitos que vocês utilizaram. Como foi, assim, para vocês produzirem todo esse conteúdo? Sim. Então, na época, a gente tinha uma equipe bem simples. A gente não tinha financiamento nenhum, né? A gente tinha um grupo de jovens missionários que se juntou para produzir essa série, né? Eu lembro da época que eu morava num kitnet com, acho que, sei lá, 10, 15 metros quadrados. Nossa. Né? E a gente não tinha... para construir cenários, eu lembro a gente ia em obra de construção, pegar tábuas de sucata da obra, levava de volta para uma granja em Macaíba. A gente pegava martelos, tirava os pregos, enretava os pregos e usava para construir cenário. Nossa. Eu lembro que a gente não tinha nada de ferramenta, só tinha uma ferramenta elétrica, que era uma furadeira, não era nem com velocidade variável, era tudo ou nada. E não tinha brocas corretas para fazer os furos em madeira mais dura. Então a gente pegava os pregos, cortava a cabeça e botava na furadeira para furar os... Sim. A gente não tinha orçamento em nada para fazer Tetelestai. Tinha só a fé. Aí a gente ia em produção e quem pagava o figurino era o próprio ator, que era voluntário. Sim, sim. Era quem quisesse participar e ia contribuindo. Aí as pessoas, assim, antecipadamente, a gente fazia cadastro em igrejas, diversas igrejas de Natal participaram, coisa assim. E as pessoas vinham, muitas vezes pagavam o próprio figurino, muitas vezes pagavam o próprio combustível para ir gravar. E a gente ia juntando dinheiro e juntando recursos para ir filmar. A gente filmou em Patu, em Martins, Porto Alegre do interior aqui. A gente filmou em um monte de interior ali, um monte de interior. Né, Areia Branca, e tem um monte de cidade que a gente gravou no interior aqui. Me diga uma coisa que veio agora na minha mente, aquele bezerro, como foi que vocês fizeram? O animal que vocês pegavam. O cordeiro? O cordeiro, de fazer o sacrifício. Então, nenhum animal foi machucado. Sim. De propósito, não. Não, teve sangue, mas não foi do animal. Então, aquela cena de Abraão e Isaac foi incrível. Porque, primeiro, pelo menos a cena quando ele era criança, ensinando como fazer os sacrifícios, porque a gente pegou, de fato, um cordeiro de verdade, né? E era a coisa mais difícil de gerenciar no set. O bicho só ficava querendo fugir para todo lado, ele era muito estressado, pulando, era impossível, assim, gerenciar ele. Até que a gente amarrou as pernas e levantou, ele se entregou. Ele se entregou, a gente botou em cima do altar e ficou lá, deitadinho, perfeitamente. Quando ele soubesse que iria morrer, ele se entregou, igual que a Bíblia diz. Sério? E ele ficou lá, calminho, esperando morrer. Meu Deus. Aí, a gente levantou a faca e foi pra matar ele e cortou. E um substituto foi trazido, que não era um cordeiro de verdade. Sim. Nenhum animal. E a gente tinha comprado um couro, né? E a gente encheu o couro como se fosse um cordeiro de verdade, né? E a gente mostrou a cena já das chamas altas e coisa assim, né? Uau, aí a gente vê o resultado, né? E nem imagina o que tem por detrás das câmeras. Todo o trabalho, né? Tem um monte de trabalho. Teve também as partes dos efeitos, por exemplo, da Arca de Noé. Sim. E quando eu olhei assim, não, peraí, eu vou ter que perguntar pra ele como foi que eles fizeram. Tem um monte de coisa ali. Tem muita onda ali que é de Pirangi. Sério? Tem ondas ali que são lá de perto do Forte Reis Magos, que a gente foi lá na praia filmar as ondas. Depois você faz uma junção na época a gente estava usando After Effects, né? Que é um software para montar efeitos visuais. E a gente juntava onda com onda com onda. Aí depois a gente cria uma arca em um software 3D chamado Blender. A gente criou a arca, a gente filmou animais em zoológicos, pegou alguns outros animais na internet, criou todo um cenário lá para a arca e fez a junção em efeitos visuais. Quando foi o ano mesmo que vocês lançaram, que o Tetelestai ficou pronto? Lançou no ano de 2018. Pronto. Então foi de 2009 até 2018 foi a produção. Uau. E não foi só fim de semana, não. Foi a semana toda trabalhando para gravar em fim de semana. E Marcelo, e as pessoas quando começaram a assistir, qual foi, assim, os feedbacks que vocês receberam? Não, foi assim, muito legal ver que as pessoas... principalmente uma coisa bacana é ver que pessoas...
agora eu entendo. Isso. Eu nunca tinha entendido antes. Aham. Tinha muitas pessoas, até dentro de igrejas, que estavam falando que eu acho que fui salvo antes, mas agora eu sei que eu sou salvo. Uau. Que incrível, Né? né? Porque agora eu compreendo de fato. E não era pouca gente, não. Não era pouca gente, não. Tinha muitas pessoas que estavam vindo pra gente e falando, cara, agora eu compreendo o evangelho. E pra gente, nosso foco não era Brasil. A razão de criar a série não era Brasil, porque, na verdade, o Brasil tem muitas igrejas. Eu estava agora em São Paulo, eu fui fazer pesquisa. A média de distância entre igrejas no estado, na cidade de São Paulo é 350 metros. Nossa. Entre igrejas evangélicas. Muita igreja. Né? Então, a gente tem muita igreja. Uhum. Você pode escolher a cor de igreja que você quer. Você se batiza assim, ou assado, a cor, estilo de janela. Você pode escolher tudo sobre a igreja aqui. É como se fosse um McDonald's de igreja. Uhum. Aí, enquanto tem outras cidades, outros países em que você tem centenas de milhões de pessoas e nenhuma igreja física, né? Então, nosso objetivo, através do Teletessai, sempre foi um projeto de equipar missionários, pessoas que estão indo para os lugares menos alcançados do mundo, né? Então, a nossa paixão, então, foi logo assim, após o lançamento em português, foi de trabalhar em cima de traduções e adaptações da série, né? E não somente dublagens. A gente está regravando muitas vezes a parte do ensino, inclusive hoje mesmo estão gravando em Libras. E não estou falando da janelinha, eu estou falando de professores, apresentadores surdos fazendo ensino bíblico. E olha essa versão em Libras que está em produção agora. Foi um desafio porque não existe uma Bíblia em Libras ainda. Sério? Não existe uma Bíblia em Libras. Tem trechos da Bíblia traduzidos já em Libras. E muitas pessoas não pensam nisso, mas a maioria de surdos, ou pelo menos a língua portuguesa, eles podem aprender a ler, mas não é sua língua nativa. Igual você aprendendo a ler árabe, não faz muito sentido no início, porque a nossa língua portuguesa é feita de fonemas. Fonemas é porque a gente escuta o som que faz as letras. Para uma pessoa que é nascida surda, isso não faz sentido como faz para uma pessoa ouvinte, né? Então, a Bíblia tem uma grande necessidade de terminar a Bíblia em Libras. E tinha trechos que a gente estava falando em Tetelestai que abordava versículos bíblicos que não existiam em Libras ainda. Muitos trechos. Então, a gente fez um trabalho fantástico junto com a nossa equipe, fez um trabalho fantástico junto com a Sociedade Bíblica para já adiantar tradução de trechos da Bíblia que ainda não estavam feitos ainda, né? Porque às vezes você está falando de um termo teológico e a gente tem que ter consistência. Um termo teológico que não existe em Libras, enfim. Então a gente está na campanha, inclusive agora, para terminar de levantar os recursos para terminar essa versão em Libras, né? E a ideia, assim, eu posso dizer que a ideia do Luz e Ação, o principal foco é alcançar esses 42% dos povos que não recebem, que não têm acesso à palavra. Débora, é incrível. 42% da população mundial vive em regiões onde literalmente vai nascer, viver a vida toda e morrer sem sequer ter conhecido nenhum cristão. Meu Deus. Né? Então, não tem nem a opção. Então, a gente não está querendo forçar ninguém a aceitar o que a gente crê. Mas a gente acredita que é nosso dever como cristão amar as pessoas suficientemente para falar, olha, eu tive uma vida transformada. Sim. Né? Eu tenho acesso agora a novos propósitos de vida. Você também pode. Né? Só que tem muitas pessoas que estão literalmente no escuro em relação a isso. Né? E o audiovisual possibilita isso. Possibilita que a gente consiga entrar nesses cantos e levar aquilo que tem transformado milhões de vidas ao redor do mundo, bilhões de vidas ao redor do mundo, né? E o audiovisual, tem uma história que às vezes eu conto, que é de um parceiro nosso que trabalha em uma emissora no Oriente Médio, Sat7, né? E a gente estava com a Rita, que era a executiva dessa organização, dessa emissora, né? E eles trabalham em árabe, turco e farsi, né? Farsi é a língua do Irã, né? E eles, inclusive, fizeram a dublagem do Tetelestai para árabe, pra gente. E eles trabalham no Irã, e eles não têm programação para crianças no Irã, é só programação de TV normal, pregação, conteúdo de cozinha, diversos materiais assim. Aí tinha uma menininha de uns 10 anos, lá do Irã, que começou a assistir
a programação adulta desse canal, né? Em cristão. E lá é proibido, inclusive, ter TV por satélite, mas a maioria da população tem acesso via aparelhos no mercado paralelo, né? E ela acabou enviando uma mensagem para a redação via Telegram, né? Olha, comecei a assistir o canal cristão e eu acho que estou gostando desse Jesus, né? Eu queria saber, eu vejo que vocês estão lendo a Bíblia, eu queria que você se pudesse me enviar uma Bíblia, né? E eles escrevendo para ela, não dá para enviar uma Bíblia para você, porque você mora no Irã, não dá assim e tal. E começaram a mandar alguns textos bíblicos via Telegram para ela. Aí, um tempo depois, ela escreveu novamente via Telegram para eles. Olha, eu continuo assistindo a programação. E eu decidi me tornar cristã. Só que eu vi que um cristão deve ser batizado. E eu não tenho ninguém para me batizar. Meu Deus. Então, eu fui lá para minha banheira, lá do andar de cima, e eu me batizei. Agora eu sou uma cristã. Meu Deus. E essa história me impacta forte, muito porque... É forte a porque... sede, né, dela. Tem sede. Pela palavra. E não tem ninguém. E não tem ninguém, Não tem nenhum pastor, não tem um pai, não tem ninguém para ajudar ela. E o audiovisual tá chegando nesses lugares. Né? A experiência do Irã não tem seminários, não tem igreja, não tem pastor, não tem cursos de teologia, não tem essas coisas, né? Estamos usando as ferramentas. Estamos usando as ferramentas que a gente tem. Para que a voz de Deus chegue na voz das pessoas que têm sede por Ele. Isso. Então, agora a gente está trabalhando em produções... A Tetelestai todo um departamento do Luz em Ação levando e adaptando o Tetelestai a longo prazo para centenas de línguas minoritárias, coisas assim. E a gente tem um departamento agora de produção. Estamos abrindo agora um departamento de animação visual para crianças. Eu fiquei muito animada. E vamos ver se sai do forno logo mais algumas coisas interessantes nessa área de animação. Mas na parte de filme... A gente viu que tem uma grande lacuna na área de produção audiovisual, que tem muitos produtores cristãos, mas estão produzindo conteúdo para audiências cristãs. Entendi. E a gente agora está trabalhando com produção de filmes que levantam questionamentos. Não são filmes que dão respostas. São filmes que a gente pode lançar dentro de um contexto muçulmano, hindu, um contexto em diversas regiões do mundo bem complicados, que levantam questionamentos, porque pode questionar, em geral. Alguns países até tentam cessar questionamento. Mas quando você questiona alguma coisa, você não está necessariamente contrariando. Né? Então, a gente tem muita abertura em muitos países para conseguir lançar filmes no mercado secular de cinema mesmo, seja Bollywood, seja a indústria de cinema de Cairo, seja a indústria de cinema da Turquia. Futuramente, a gente quer entrar em Mumbai e Jakarta, Indonésia. São as 5 regiões menos alcançadas do mundo, que eu falei ali, né? E a gente quer entrar na indústria de cinema, produzindo longa-metragem, documentários, séries, que estão concorrendo com os maiores filmes ali. Só que séries que levantam questionamentos de cosmovisão. Porque com isso a gente consegue criar um gancho e a partir disso a gente faz uma campanha paralela para conectar esses temáticos com respostas que vêm da Bíblia. Né? E tem diversos projetos que não posso falar aqui, a gente estava conversando antes, por questões de segurança e até para não divulgar quais projetos estão indo para onde. Às vezes a gente precisa usar um outro nome, não Luz em Ação, a gente cria uma outra produtora, ou a gente cria algum outro nome de lançamento, porque nesses países, muitos missionários não podem ter seu nome associado à Luz em Ação. Né? Porque aqui é um movimento missionário. Sim. Lá tem que ser uma empresa secular, né? Então, a gente tem que operar usando sabedoria para não colocar em risco a vida de pessoas, porque a gente está onde esse conflito no Oriente Médio está acontecendo agora, a gente tem pessoas lá dentro. Sim, sim. A gente tem pessoas lá dentro. Então, mas a gente está lutando para conseguir levar cinema para essas regiões. Na verdade, não cinema, mas a mensagem de Cristo para essas regiões, né? E tem sido fenomenal as portas que estão abrindo para essa pequena produtora de Natal em todo o mundo. Então, Glória estamos a Deus. bem empolgados com tudo isso. E quando eu olho para você falando tudo isso, e nós abrimos o livro de Atos, nós sabemos que existe a perseguição, nós entendemos que existe uma força contrária contra o ID, e de pregar o evangelho. É isso que vocês estão fazendo. Se no Brasil, aproximadamente 80% do nosso povo é cristão, tem acesso à igreja, como você falou, e essas outras pessoas? Né? O ID que Cristo falou para nós, não foi só para os discípulos daquela época, foi para a igreja, nós somos ela, a igreja. Então, é realmente trazer essa consciência. Eu acho que
Esse podcast aqui não é apenas a gente falar da produção, do quão é legal fazer parte de tudo isso, mas é entender de fato o propósito que vocês têm. E eu acredito também que um despertar, sabe? Sim, com certeza. Para a igreja brasileira, para que a gente entenda que há uma necessidade. Sim, existe Há sim. uma necessidade, porque existem povos que ainda não ouviram a palavra. E é incrível, assim, às vezes a gente usa a palavra povo não alcançado e é pouco compreendido o que significa. Muitas vezes a gente pensa, uma aldeia indígena, coisa assim. Não que não existem aldeias indígenas não alcançadas. Tem. No Brasil, inclusive, os povos indígenas são entre os menos alcançados do Brasil. Mas quando você olha na escala mundial, a maioria de povos não alcançados não tem nada a ver com morando na periferia de algum lugar. Sim. São metrópoles com pessoas que estão super modernas e moram em cidades tecnológicas e modernas, coisas assim. Tem centenas de milhões de pessoas. Tipo que não pode nem baixar a Bíblia Sagrada no celular. Não, tá bloqueado no Play Store lá. Eles são povos não alcançados de iPhone. No meu Instagram, como lá eu ministro a palavra, falo da palavra, né, evangelizo, tem vídeo, assim, específico que é bloqueado. Sim. Total. Rússia, Bielorrússia. Tem vários. Sim. Principalmente quando eu digo que Cristo é o Senhor. Então, existem alguns vídeos específicos que eles não entram lá. Ou seja, pessoas de lá poderiam estar ouvindo o podcast, poderiam estar recebendo a palavra, mas não recebem. E com as ferramentas que nós temos hoje, é possível entrar nesses lugares. E, por exemplo, os povos não alcançados do Brasil, às vezes a gente pensa que a necessidade grande, e de fato, a gente tem uma grande necessidade aqui. Mas quando a gente olha o que significa para as agências missionárias a definição de povo não alcançado, é um povo que a igreja é tão pequena escassez que é menos de 2% evangélico e menos de 10% cristão de qualquer forma. Então, aqui, embora eu não sou católico, a igreja católica, de fato, deixou uma grande alicerce da palavra de Deus e acesso à palavra de Deus em todo o sertão e em qualquer cidade que entra lá. E pessoas têm acesso à palavra de Deus. Quando você vai para outras regiões do mundo, é completamente diferente. Entendi. Né? E eles dependem de um missionário de fora para ir lá. Entendi. Mesmo aqui no sertão, às vezes tem uma cidade que não tem nenhuma igreja evangélica, mas tem outras cidades sertanejas que têm igrejas evangélicas. A gente está falando de 100 milhões de pessoas, às vezes não tem nenhuma outra cidade da mesma cultura que tem uma igreja. Entendi. Então, o tamanho do desafio é bem maior. O tamanho do desafio um povo não alcançado é bem maior. Porque se precisa de um missionário transcultural. Entendi. Não somente de uma cidade para outra, não somente de um sotaque para outra, é toda uma cultura diferente. Né? Então, isso tem sido o nosso marco, porque pessoas vêm pra gente, querem que a gente produza clipe gospel, querem que a gente produza filme cristão, querem que a gente produza propaganda, até propaganda eleitoral vem pra gente para produzir. Sério? Né? E a gente não tem esse foco, não. A primeira regra que a gente bota lá, pronto, vamos fazer uma produção, beleza. A audiência principal é um povo não alcançado? Se não é, a gente já desconsidera. Por quê? A gente tem um foco bem específico, quer dizer, 42% da população do mundo. E menos de 1% do orçamento missionário da igreja. Eu não estou falando do orçamento da igreja, estou falando do orçamento missionário da igreja. Então, o departamento de missões, que tem mais ou menos, sei lá, 10% do orçamento da igreja em média, 1% desses 10% é investido em povos não alcançados. Entendi. É um número tão pequenininho, é absurdo. E apenas 3% de missionários... E para a necessidade que é gigantesca, né? E apenas 3% de missionários transculturais vão para povos não alcançados. Então, você tem 42% do mundo com 3% dos missionários. Entendi. Então, é uma necessidade gigantesca e a gente está fazendo uma pequena parte do que Deus está fazendo nessas regiões do mundo, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Vamos orar ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores. Com certeza. Estou aqui, viu? E já estou vestida com a camisa. E sabe o quê? Tem maneiras muito práticas que pessoas aqui podem se envolver, seja ajudando a agregar mais conhecimento sobre missões na sua igreja, convidando Luzinha, fazendo uma mostra de cinema na sua igreja. Tem diversos filmes que a gente já tem lançado, além do Tetelestai, curta-metragens, que você pode mostrar na sua igreja. Tem uma noite, falar sobre missão, falar sobre povos não alcançados, né? E, inclusive, tem diversas produções que estão em produção. Alguns que a gente já conseguiu levantar todos os recursos. Tem outras produções que
As pessoas podem entrar no site e contribuir para ajudar a financiar uma produção. É uma forma de ajuda também. Hoje mesmo, o Libras está produzindo ali, a gente está levantando ainda o que falta para terminar a produção. Então, tem muitas formas de se envolver, mesmo sendo de Natal, de Parmirim, ou Macaíba, ou Ceará-Mirim, ou qualquer lugar aqui do Brasil. E também ser voluntário, né, Marcelo? E também ser voluntário. Dependendo da produção, a gente tem algumas produções que acontecem aqui e outras que acontecem em outras regiões. E se você tem alguma habilidade... Na verdade, tem tantas áreas diferentes, né? É bem específico, o cinema é bem específico, né? Mas, às vezes, a gente precisa de uma habilidade em outra área, de marketing, ou de administração, gestão, ou alguma outra área, né? Então, sempre tem como se engajar, se não com luz em ação, na menção, com certeza. Com certeza, né? É uma estrutura que Mas necessita. Mas fica aberto o convite a pessoa vir aí e conhecer Luz em Ação. Fica em Parnamirim. Né? Eu fui lá, achei sensacional. Vocês mostrando até como produzia o som da areia, das pisadas. O Foley. E eu ia fazer uma pergunta, eu esqueci agora. Sim, e se a pessoa quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Pode entrar em contato pelo Instagram, né? O Instagram, eu vou deixar o Instagram é aqui. a forma mais fácil, né? Pelo celular, você bota lá, @Luz em Ação, e lá já tem os links para todas as nossas produções. Tem muita coisa que não dá para ver lá, tem coisa que a gente não consegue mostrar ainda. Entendi. Tem diversos documentários e projetos que ainda não foram divulgados. Mas você foi lá, você viu o nosso quadro cheio de post-it, né? Com os projetos em andamento. E a gente tem bem uns, acho que 6 projetos que estão em andamento que ainda não foram lançados. Sim, sim. Né? E porque você vai lá agora, só tem 3 produções disponíveis, ou 4 produções disponíveis para o pessoal assistir agora, né? Mas tem um monte que ainda está em produção ou em pós-produção. A gente está fazendo uma série em animação que a gente vai revelar, se Deus permitir, daqui a alguns meses. Não o lançamento, mas só lançar o projeto de começar a produzir, né? A gente está escrevendo roteiro, fazendo a parte de algumas inspirações. Inclusive, mês que vem eu vou estar em Cairo, Egito, junto com o animador, para já pegar algumas inspirações de cena. A gente vai estar fazendo pesquisa lá, para que a gente tenha uma série em animação que funcione em culturas no mundo todo, né? Então, a gente está preparando uma série que, se Deus permitir, vai ser a nossa maior série até agora. Eu creio. Vai ser incrível, porque a animação você tem mais possibilidades de mostrar verdades espirituais pela animação. Isso. Existem tantos desenhos por aí, eu fico só imaginando, meu Deus, se tivesse um desenho mostrando, por exemplo, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo. Entendeu? Então, a animação vai conseguir fazer isso. Marcelo, vocês trabalham todos os dias, então, né? Então, a gente descansa no domingo. Descansa no domingo. E assim, segunda a sexta, a gente está, vamos dizer, horário normal de estar desenvolvendo projetos e tudo isso, né? Mas quando tem produção, às vezes estende para que a gente grave no final de semana, a gente faz um período maior. A gente estava, por exemplo, em janeiro, no Rio de Janeiro, e a gente produziu um curta-metragem chamado Cruzando Fronteiras, em árabe. É um filme em árabe, produzido no Brasil. Tinha atores vindo do Líbano, do Egito, tinha refugiados sírios aqui do Brasil que participaram. História incrível. Depois, quando tiver o trailer pronto, a gente manda para você para divulgar. Com certeza, né? Pode mandar. Mas, enfim, a gente ficou lá por algumas semanas, acho que 2 semanas que a gente estava lá no chão, dia e noite, trabalhando. Eu digo assim, é a sua vida dedicada ao reino de Deus, porque é sobre o reino dele, né? Não é algo que você faz com outra coisa, né? Paralelamente, mas é uma dedicação. E para você, Marcelo, o que é, assim, participar, fazer parte de tudo isso? Porque eu creio que foi um chamado do Senhor na sua vida para estar nesse lugar, para estar nessa posição e suprindo essa grande carência, né? Então, o Senhor falou comigo sobre povos não alcançados um tempo atrás, acho que foi 2006, 2007, né? Eu não queria. Eu falei, não. Isso não, Senhor, por favor, chame outra pessoa. Eu até, naquela época, eu até queria fazer ministério, mas eu falei, não, mas povos não alcançados, não. Eu quero fazer alguma coisa mais divertida, que ser pastor de jovens. Sim, entendi. Na época que você já estava na igreja, eu estava estudando a Bíblia num seminário. Deus já me forçou a estudar a Bíblia, eu não queria, mas enfim, longa história, depois eu conto. Mas ele falou comigo para trabalhar com povos não alcançados, e eu não queria, mas eu falei, não, tudo bem, tudo que eu tenho, dons, habilidades, recursos, estou disposto. Porque você entendia a seriedade da coisa, né? E eu imaginei indo para uma tribo indígena. Entendi. Né? Todo mundo já pensa isso, né? Missões. Porque agora, eu precisei ser levado até o ponto de aceitar qualquer coisa
para realmente estar disponível para Deus. Entendi. Não, mesmo, tá, beleza. Me manda lá para o tribo indígena, para uma aldeia Yanomami, lá no meio do mato, qualquer coisa, né? Eu estou disposto. Aí, quando isso aconteceu, eu comecei a me preparar para, inclusive, ir para a aldeia indígena. Aí surgiu a questão com luz em ação. E eu vi que, sabe, Débora, muitas pessoas têm dúvidas sobre qual a vontade de Deus para sua vida. É muito simples. A Bíblia diz. A Bíblia diz muito claramente a vontade de Deus para sua vida. Se tiver alguma dúvida, lê a Bíblia e você vai saber. Porque sabe o que? Não é sobre exatamente o que você está fazendo. É como o estado do seu coração, o que você está fazendo com seus dons. Entendi. Então, se você está selecionando sua carreira baseada em como você vai conseguir pagar a conta ou prover, ou ter um status assim, ou morar em tal condomínio, morar em tal apartamento, comprar tal carro, não é sobre isso. Deus não tem nada contra ter dinheiro ou até muito dinheiro. A gente deveria fazer a razão da escolha das nossas decisões de vida, seja carreira, onde a gente trabalha, o que a gente faz da vida, até com quem casar, baseado em como que eu posso ser mais frutífero para o reino. Amém. Se eu posso ser mais frutífero para o reino como um político, ou se for como um juiz, ou se for como um pedreiro, ou se for como um servente, ou o que for. Né? Faz a escolha em como que eu posso ser frutífero ao mais com os recursos que eu tenho. Né? Talvez vai ter uma classe alta, talvez classe baixa, mas para alcançar as pessoas ao seu redor. Né? E aí, quando eu descobri isso, eu tive essa compreensão, eu falei, rapaz, eu sou gestor da minha vida, administrador da minha vida. Deus me criou na sua imagem, lá em Gênesis fala que fomos feitos na imagem dele, e parte disso é dominar um mundo, subjugar um mundo, que inclui minha própria vida. Então, eu não tive, neste momento, uma experiência super espiritual de, eu tenho que servir como luz. Eu pensei, não, o que eu sei fazer? Eu era fotógrafo. Entendi. Tinha uma pessoa me chamando, falou, acho que eu consigo alcançar muitas pessoas assim. Eu vou dar tudo que eu tenho para ser frutífero ao máximo. Eu vou para lá e depois eu vou para uma tribo depois de terminar esse projeto. Mas depois eu vi que eu podia ser muito mais frutífero trabalhando com cinema do que trabalhando em tradução da Bíblia. E multiplicando, né? Para chegar mais, para mais pessoas, né? Que o audiovisual faz isso. Então, cada pessoa tem dons e habilidades e podem se engajar na missão de alguma forma, seja na sua carreira, né? Pode ser missionário de carreira, pode ser missionário na área educacional, na área jurídica, na área de polícia, segurança pública, o que for, né? Agora, muitas vezes é um desafio grande ser missionário lá. Talvez você tenha um chamado para ir de fato para o Irã, ou Síria, ou algum lugar assim, uma aldeia indígena. Né? E é incrível porque Deus capacitou cada um de nós para estar num lugar específico. Eu sei que eu amo comunicação, então eu vou usar a comunicação para levar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quando a gente olha para Cristo, eu gosto muito de olhar para Cristo, e eu amei o nome que vocês colocaram na série, porque é o Está Consumado de Cristo lá na cruz, quando ele pagou as nossas dívidas, deu a vida dele por nós. Então, quando a gente olha para o que Cristo fez, ele se esvaziou de ser Deus. Isso. E veio. O que foi que Jesus veio fazer? Ele veio nos amar. Ele não veio mostrar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, Jesus veio nos amar com amor, porque ele é o amor. Então, quando a gente olha para ele, é nesse ponto que eu acho que entra as missões e a gente entender que missão é para todos. O ID é para todos. É o pregar em todo tempo, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, com os seus dons, entendendo também a questão dessas habilidades que você pode usar para ampliar mais, para que o reino de Deus cresça. Porque o que é riqueza? Senão que as pessoas conheçam o amor de Cristo. Justamente. Não tem outra coisa. E, sinceramente, se a gente pensa, até qualquer igreja, qual é o propósito da pessoa? Todo mundo, se estudar teologia, vai descobrir que o propósito é glorificar a Deus. Eu, pessoalmente, tem muitos dias que não glorifico muito a Deus, sabe? E eu penso, caramba, quando eu morrer e estiver com Cristo, eu vou estar com o corpo glorificado, eu não vou pecar mais. E eu estou aqui pecando. Como que é? Por que Deus me deixa na terra? Por que não atravessa a rua um ônibus da alternativa e leva pro céu logo? Entendeu? E vai embora. Porque eu iria glorificar Deus mais no céu, não é? Mas, por alguma razão, ele escolhe deixar a gente aqui. Pra quê? Não é pra meramente ter uma vida aqui. A gente vai ter uma vida fantástica no céu. É pra levar a mensagem dele para outras pessoas. Isso. Se a gente não estiver fazendo isso propositalmente e diretamente, com certeza você não está vivendo vida plena. Com certeza está parcialmente miserável, se não completamente miserável na sua vida. Não conheceu a vida porque eterna. Você não está conhecendo, ou até conheceu a vida eterna, mas não está vivendo plenamente. Sim. Né? Porque se a pessoa não está empenhando seus dons e habilidades para fins de crescer o reino, você
tá tentando ser um quadrado entrando em uma forma circular. E numa vida que é um sopro, É. né, Marcelo? É Que a vida rápido. aqui É rápido. A gente tem pouco tempo para fazer o que vale eternamente. Concordo. Né? Então, não tem nada melhor do que usar os dons e habilidades que tem para fazer o que Deus criou você para fazer. Ele deu um dom muito especial a cada pessoa, deu uma habilidade especial, seja contabilidade física, seja gestão, seja amar, hospitalidade, o que for. Muito especial a cada pessoa. Se a pessoa não estiver fomentando aquele dom, ou às vezes nem sabe o que é, com certeza não está vivendo plenamente. Com certeza está vivendo com muita decepção na vida. Está enterrando os talentos. Enterrando os talentos, como nem o provérbio diz, né? E a pessoa foi condenada no final daquele provérbio, porque o servo que tinha 3 talentos dobrou, né? O que tinha 2 talentos dobrou, e o outro ficou com medo. O que ele fez? Não, eu não quero perder. Eu não quero pisar na bola. Eu não quero errar. E ele enterrou o talento. E o mestre volta para falar para que recebe, servo mau. Nem para colocar no banco para gerar Nem juros. Nem para colocar no banco para gerar juros. E eu fiquei convencido recentemente sobre isso aí. Eu peguei uma coisa que eu tinha, um terreno que eu tinha que era parado, que estava só crescendo lá, e falei, não, vou virar isso para ser uma ferramenta no reino. E a gente está todo dia aprendendo, né, Marcelo? Porque Paulo vai nos falar muito, o apóstolo Paulo, sobre ser aperfeiçoados no amor. Sim. Deus tem falado muito isso esses últimos dias para mim. Que é justamente a gente se permitir que Deus nos molde e a cada dia nos tornemos cada vez mais parecido com Cristo. Para que a gente não seja escasso, né? Isso aqui é meu. Até tem gente que faz isso com a palavra é minha e só eu sei e eu tô certa. Não entendemos. Porque Deus, o reino de Deus é família. Família é amor, família é pensar no próximo, era amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. Então, eu peço a Deus todos os dias que Ele vá me quebrando, porque realmente, às vezes, a gente nem consegue perceber. Por exemplo, quando você falou a história dessa menina, dessa garotinha que se batizou sozinha, isso é muito forte. Porque se eu quiser ser batizada, eu vou aqui, na esquina, numa igreja ali, peço para o pastor. Eu tenho acesso ao batismo, alguém pode me batizar. Alguém pode me dar uma Bíblia. Mas existe alguém que está com sede, bem-aventurados os que têm sede. Então, existem pessoas que estão esperando, né? Que a gente, com tantas vasilhas cheias, né, da palavra, leve para essas pessoas. Então, acho que quando a gente entende isso, realmente a nossa vida se torna uma vida com propósito e uma vida que agrada a Deus e que reflete Deus. Com certeza. Né? Porque Ele veio fazer isso aqui. Com certeza, com certeza. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E não tem nada melhor do que servir Deus com aquilo que a pessoa tem. Os dons, não é peso, né? Pra você é peso? Peso você não. vai agora pro Egito, agora tem, é peso? assim, não, tem as dificuldades. Mas tem luta todo dia. Tem luta. Mas assim, é prazeroso vencer os obstáculos. Né? A gente existe para resolver problema. Trabalho é isso. Se você trabalha e não tá resolvendo problema, você não tá trabalhando. Então, trabalho existe para resolver problema. A gente tá aqui para trabalhar, resolver problema. Isso. E um grande problema que a gente tem aqui é que a gente não cumpriu a grande comissão plenamente ainda. Né? Então, pessoas que ainda não ouviram falar. E Paulo tinha se chamado de levar o evangelho para aqueles que ainda não tinham ouvido. Nem todos têm se chamado, mas eu acho que bem mais têm se chamado do que estão engajados nesse chamado. Entendi. Né? Então, a gente está muito empolgado para ver o que vai acontecer. A gente está começando a receber muitas histórias de pessoas que estão usando esses filmes para... Tem coroa melhor do que essa? Tem nada. Do que você saber que alguém conheceu a plenitude da vida. É fantástico. É fantástico. E a gente fica pensando assim, porque a gente recebe semanalmente histórias, né? E quantas vezes você já escreveu para um filme que assistiu para falar, esse filme me transformou? Cara, pessoas não fazem isso muito. É verdade. Pelo menos eu nunca escrevi para um filme bacana, coisa assim. Tal. Então, a gente imagina que tem muito mais gente que, de fato, está sendo tocado do que a gente recebe de volta, porque normalmente a gente não escreve histórias. Produção. O pessoal que produziu tal filme, quantas pessoas escreveram pro The Chosen, pro qualquer outra produção bacana por aí para falar, rapaz, isso tá sendo muito bom. Assim, nem todo mundo dá o feedback. Nem todo mundo dá, a maioria não dá. Mas nós cremos que a voz está chegando. E a gente estava agora na conferência Lausanne, em Seoul, e a gente está trabalhando para que a gente possa estar atuando mais e mais na Ásia, Sul da Ásia, né? Porque a longo prazo, é interessante, cultura, por exemplo, cultura radia de centros culturais. A nossa cultura radia a partir do Rio de Janeiro, no Brasil.
né? Uhum. O que sai em Rio de Janeiro alcança todo o Brasil. Uhum. No Oriente Médio, o que sai em Cairo alcança toda a região árabe. Sim, é o ponto principal. O que sai em Istambul alcança não somente a Turquia, mas todos os países ao redor da Turquia, né? O que sai em Teherã, no Irã, alcança não somente Irã, mas Afeganistão e diversos outros países que estão por aí, né? O que sai em Mumbai, Índia, alcança não somente Índia, mas Nepal, um monte de países que estão ali ao redor. E a mesma coisa com Jakarta, Indonésia. Então, se você conseguir se infiltrar efetivamente nessas 5 cidades, nos âmbitos culturais dessas cidades, infiltrar não, mas estar lá dentro. Uhum. Fazer parte fazer da parte cultura lá. Da cultura, estar produzindo em um nível alto de cultura, engajando com ideias novas, ideias que para eles são bem progressistas, Uhum. mas que são fundamentadas na Bíblia, você está numa guerra cultural que efetivamente tem influência para 42% da população do mundo, de 5 cidades. Então, a gente está trabalhando para que a gente possa ter uma equipe de produção audiovisual, produzindo cinema em alto nível, focado nessas 5 cidades. Possivelmente dentro dessas cidades. Então, a gente já está encaminhado para isso. Coisa que não dá para falar tudo aqui, né? Claro. Porque esse país é bem complicado, a situação de segurança e tudo, Mas eu creio, não somente a gente orar por essas causas, mas também agir, né? Fazendo parte desse projeto, que é o Luz e Ação. E o nome é perfeito. Luz e Ação, né? Ou seja, realmente a gente precisa agir como igreja. O ID é agir. É orar, você ora para que o Senhor te dê todas as direções, capacitações e vai. Porque só orar e ficar parado, né? A gente realmente precisa agir. Todos os figurinos foram feitos aqui. Eu amei a trilha sonora também. Foi feito aqui. Tudo aqui. Artistas, assim, de Natal. A gente gravou no estúdio aqui em Natal. Na época a gente não tinha estúdio próprio. Esse da Arca foi sensacional, ó. Uau. Muito bom. Esse aqui é um modelo feito de pedra. Esse aqui também é outra maquete que a gente criou. Um cenário mesmo? Maquete. Sim? Maquete pequenininha. Sim, maquete pequena, entendi. Aqui é a cena do Eloy de Souza, no interior. Aqui é bem perto daquele castelo Zé dos Montes. A gente gravou lá. Eu achei muito realista, assim, muito... Entendeu? Porque existem algumas produções que são feitas e elas não são tão realistas, assim. Você faz assim... Mas essa... Sensacional. Tinha muito trabalho que foi investido para conseguir algo real. E quando não era possível alcançar alguma coisa que, pelo menos, era convincente, a gente decidiu excluir. Para não ficar feio. Para não ficar daquele jeito, né? E aí vocês tinham também o recurso, né? Da narrativa ali, as pessoas falando, e aí o que dava para vocês reproduzirem. Justamente. Ficou sensacional. Justamente. Ficou a melhor aula que um ser humano pode assistir. Que é a série Tetelestai. Que fantástico isso. Eu vi isso. A gente vai ter que gravar você falando essas coisas. Não, eu vou gravar. Eu vou falar pra todo mundo do Tetelestai. Vou terminar, faltam ainda 2 episódios pra terminar. E você tem que assistir os outros filmes ainda, Sim, né? Sim, eu já assisti H também. Ótimo. Se a gente quiser, a gente faz depois outro episódio sobre H, porque aí também eu achei sensacional. E tem toda uma coisa legal sobre o que tá acontecendo com H no mundo. Não é? Esse filme é bem legal. Os resultados que estão chegando. É sensacional. Marcelo, muito obrigada. Obrigado você, Débora. Passou é uma honra te conhecer e receber você lá no Luz em Ação. E qualquer um aqui está convidado a depois passar a conhecer mais de perto o Luz em Ação ou organizar junto com a gente ou até sozinho uma mostra de cinema na sua igreja, né? E que são formas da gente também usar isso e ver o que está acontecendo aqui local para ir para o mundo todo, né? Sim. Juntos somos mais fortes, né? Isso. Juntos em Cristo, nós vamos levar Cristo para o mundo. Glória a Deus. E também quem está interessado, especialmente na comunidade surda, a gente está
a campanha agora de arrecadar os recursos para terminar a produção. Acho que falta bem pouco, acho que R$15 mil para terminar toda a produção, que para uma produção audiovisual é muito pouca coisa, né? Então a gente está na luta de terminar, de levantar os recursos para terminar essa série, que vai ter até telestar toda a série, só que sem não vai ser o ouvinte apresentando. Não vai ser quadradinho, é um surdo ensinando a Bíblia para pessoas surdas, né? Sensacional. Então, é muito nobre isso. É realmente do coração de Deus. Não tem como dizer o contrário. Amém. Marcelo, muito obrigada. Obrigado você, Débora. Eu espero vocês mais vezes aqui. Pode vir depois chamar. a outra equipe. Quem vocês quiser, as portas do Deus e Débora estão abertas para a gente realmente divulgar aquilo que é de Deus, aquilo que é vida eterna para as pessoas, aquilo que é vida, aquilo que é luz, aquilo que é luz e ação. Tá demais, gostei, viu? Gostei. Eu já tô aqui, me contrate. Me contrate para ser voluntário. Tem que pegar um claquete depois pro seu cenário aqui. Sim. E botar aí. Então você me dá as dicas. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham recebido de Deus como eu recebi aqui. Não deixa de clicar, não deixa de assistir, porque assim é uma série fenomenal. É algo que vai edificar a sua vida e você pode compartilhar com pessoas que ainda não têm o entendimento e vão aprender e vão ter as suas vidas transformadas. É mais que um filme, né? É a vida de Cristo aí sendo espalhada por todo o mundo. O podcast Deus e Débora fica por aqui. O podcast Deus e Débora fica por aqui. Até a próxima.